5 erros multiplicam a dívida da sua empresa com o banco. E eu vou te dizer uma coisa que incomoda. Não são os juros. São 5 decisões que você toma sem perceber que está tomando. Decisões que o banco torce silenciosamente para você continuar repetindo. Cada uma delas engorda o saldo. Sozinha, elas parecem muito pequenas. Somadas, elas dobram a conta. E o 5º erro é o mais caro de todos. Eu sou o Guilherme Monteiro, do Monteiro Moura Advogados. Trabalho diariamente com gestão de passivo, atendendo empresas todos os dias e vejo o mesmo padrão se repetir em quase todo contrato que chega. A dívida que sufoca o sócio quase nunca é uma dívida real. Boa parte dela foi multiplicada por decisão, não por juros de mercado. Vamos aos 5 erros do menor para o mais caro. Anota cada um deles. Erro número 1. Renegociar com o banco sem auditar o contrato antes. O gerente ele liga te oferecendo uma saída, uma carência, uma parcela menor, fôlego, você sente alívio. E é exatamente aí que mora a armadilha. Renegociar sem saber o que tem dentro do contrato é assinar no escuro. É como aceitar uma sentença sem antes ler os autos do processo. A renegociação não apaga o que já estava inflado, ela carimba. Os juros que você não pagou na carência viram um saldo novo. Isso se chama capitalização. Juros que rendem juros sobre o saldo. Você ganha 6 meses de respiro e, na verdade, perde 5 anos de contrato. O gerente do banco ele não é seu parceiro nessa conversa. Ele é avaliado por trazer você de volta para a mesa de renegociação. A renegociação que te sufoca é a meta dele e não uma solução. Antes de aceitar qualquer proposta, a ordem certa é outra. Primeiro audita e depois conversa, nunca o contrário. Auditar é abrir o contrato e medir cada encargo, um por um. Juros, capitalização, IOF, tarifas, seguros embutidos, garantias. Sem esse mapa, você negocia cego e o banco negocia enxergando tudo. Beleza. Até aqui, um erro resolvido. Contrato auditado antes de qualquer renegociação. Erro número 2, e esse é puramente técnico, a capitalização. Capitalização é juro que incide sobre juro. O saldo cresce, sobra uma base que já tinha juro embutido nela e o mecanismo que engorda a dívida sem você ver acontecer. Agora, atenção, porque aqui mora a regra que o banco conta que você ignora. A capitalização ela não é proibida, mas ela tem uma condição. O STJ já consolidou isso em súmula 539. A capitalização só vale se ela for expressamente pactuada de forma expressa, escrita com clareza no contrato. E tem a súmula 541, que traz uma conta de 1 minuto. A taxa de juros anual do contrato tem que superar 12 vezes a mensal. Isso se chama, tecnicamente, o duodécuplo. Se a anual não supera o duodécuplo, a falta de pactuação que autoriza. Esse entendimento é novidade, é consolidado. Erro número 3 é o mais comum em quem já desconfia do banco. É olhar a taxa, comparar com a média do mercado e parar somente ali. O raciocínio é, meus juros está acima da média, logo é abusivo. Esse atalho seduz, mas hoje ele é frágil e eu vou te explicar o porquê. O Banco Central divulga a taxa média de juros por tipo de crédito. Na última taxa oficial divulgada, a de abril de 2026, os números são altos. Capital de giro com prazo acima de 1 ano, 21,8% ao ano. Crédito livre para pessoa jurídica, no total, 39% ao ano. Comparar essa média com o seu contrato é um bom ponto de partida, mas só o ponto de partida, não é a linha de chegada. E aqui que entra o que está em jogo agora no STJ. Preste atenção nisso. O tribunal tem um tema repetitivo, o tema 1378. É a segunda sessão decidindo um ponto que muda o jogo da revisional. A pergunta, a taxa média do Banco Central sozinha basta para provar esse abuso? O tema está sobrestado, sem tese final julgada ainda. Está decidindo, mas a leitura técnica que se consolida aponta para uma direção clara. Estar acima da média isoladamente tende a não bastar como prova. O que pesa é demonstrar a onerosidade excessiva no seu caso concreto, no seu contrato, com a sua conta, com o seu encargo demonstrado. Então, acima da média acende um alerta, pede um diagnóstico. Nunca, jamais significa acima da média igual abusivo, igual ganhei. O erro 3 é confundir o sinal vermelho com a prova, são coisas diferentes. O erro número 4. Esse é o coração de tudo que eu vim te dizer.
é tratar a ação revisional como um improviso e não como uma engenharia. A revisional preguiçosa está com os dias contados. Não é opinião minha, é a direção do próprio STJ do tema 1378 que acabamos de ver. A revisional improvisada é aquela petição genérica, copiada, sem conta. Meus juros estão altos, peço revisão. Uma petição vaga, sem demonstrar nada. Essa peça tende a perder força à medida que a régua técnica sobe. Do outro lado está a revisional feita com engenharia jurídico-financeira. É o que a gente chama na Monteiro e Moura de engenharia da redução. Não é improviso, é método aplicado na ordem certa, peça por peça. Primeiro, a análise de abusividade, encargo por encargo, com a conta na mão. Capitalização sem pactuação, IOF irregular, tarifas mascaradas, seguro embutido. Segundo, a desmontagem das garantias, avais cruzados, cessão de recebíveis, coisa que o sócio assinou e nem se lembra, e o banco usa quando o cerco aperta. Terceiro, a pressão reversa. Em vez de o banco te pressionar, você pressiona. Reclamação fundamentada no Banco Central, medidas judiciais com plano. A diferença entre as duas revisionais não é de esforço, é de natureza. Uma chuta e a outra mede, prova e demonstra a onerosidade do caso concreto. E é exatamente a que mede que sobrevive ao novo padrão do STJ. Existe um terceiro personagem nessa história além do banco. É o consultor que promete 90% de desconto sem método nenhum. O aventureiro que cobra, não entrega e queima a credibilidade no mercado. Ele é o improviso vendido como solução e deixa o cliente numa situação pior. Redução real da dívida não é sorte nem promessa de pau. É matemática e janela estratégica calculada. Mais engenharia, mais o timing certo de pressão. Quando isso é feito com método, o saldo real costuma ser muito menor do que o cobrado. Em um caso de varejo, 180 mil eram cobrados e viraram 36 mil reais de quitação. 80% de deságio sobre o que era cobrado, com fôlego de caixa preservado. Resultados variam de contrato para contrato. Isso não é promessa de número. É que o método permite buscar quando a conta é feita com rigor. E chegamos ao erro número 5, o mais caro de todos, como prometido. E o mais caro é deixar o medo e o gerente do banco conduzirem a decisão. O medo é um inimigo silencioso, ele paralisa a decisão correta. O sócio da empresa sabe que no fundo aquela proposta não fecha a conta. Mas o medo de perder a casa, o carro, o sustento da família aperta. E na pressão do medo, ele assina o contrato que o gerente coloca na frente. O banco conhece esse medo, ele negocia contando com o seu desespero. E é por isso que a ligação vem sempre no pior momento do seu caixa. Quando o medo conduz, você reage. Quando o método conduz, você decide. E essa é a virada de chave. Sair da reação emocional para a estratégia. Isso não significa não ter medo, significa não deixar o medo assinar por você. Significa ter um diagnóstico na mão antes da próxima conversa com o banco. Saber exatamente quanto é a dívida real e quanto foi multiplicado por erro. Saber qual garantia está exposta e qual cláusula não se sustenta. Com esse mapa, a conversa muda de lado. A pressão passa a ser sua. O erro 5 é entregar a caneta para o medo. A caneta é sua, sempre. O 5 tem um antídoto e só ele tem nome: método, não improviso. A dívida real quase sempre é menor do que a cobrada, mas isso se demonstra, não se promete. Se mede encargo por encargo no seu contrato. Quanto você deve de verdade? Com quem? Com qual garantia e com qual exposição? Se a sua empresa tem uma dívida bancária ativa, faça uma coisa antes da próxima reunião: um diagnóstico 360 do seu passivo. O mapa real do risco e da dívida. O link para solicitar o diagnóstico está na descrição desse vídeo. Leve o mapa para a mesa antes que o banco leve a proposta dele. Se esse conteúdo te deu clareza, se inscreve no canal para os próximos vídeos. Aqui a gente troca o improviso por método, vídeo após vídeo. Eu sou o Guilherme, do Monteiro e Moura Advogados. Até o próximo vídeo.